uma oportunidade que o Senhor nos dá de dizer palavras que exaltam a Ele. Então aproveite esse momento e diga palavras que exaltam ao Senhor. Se manifeste a Ele nessa hora. Não importa onde você está, ainda que nós não estejamos numa igreja física, aí na sua casa, diga palavras que engrandecem esse Deus. Tudo é para ti, tudo é para ti. Surgi perdido eu estava, o teu amor curou a minha
nós ouviremos a palavra com o pastor Luiz. Receba as bênçãos do Senhor nessa noite, amém? Graça e paz, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui para falar um pouco mais da palavra de Deus. O tema desse mês de abril de 2020 é riquezas encobertas, tesouro escondido. E nessa noite eu quero falar um pouco com você sobre o maior tesouro que o homem pode ter, que é a salvação, ou seja, um tesouro no reino dos céus. Eu quero ler um texto nessa noite aqui que está em Mateus, capítulo 13, versículo 44, que diz assim: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele tesouro. Veja bem, nessa passagem aqui, Jesus ele coloca essa parábola para os seus discípulos e ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro no campo e ali ele esconde aquele tesouro, vai, vende todos os seus bens para adquirir aquele tesouro. Aqui não fala de quem era aquele campo, quem era o dono desse campo, nessa parábola que Jesus coloca, mas só fala que aquele homem estava no campo. Não fala se ele estava trabalhando, o que é que ele estava fazendo lá, mas certamente aquele homem não era o dono daquela terra, daquela propriedade. E nós vemos que quando ele acha aquele tesouro, ele se alegra. Então nós vemos que ele esconde de novo aquele tesouro, ele não levou aquele tesouro. Vemos o primeiro ponto na característica desse homem, que ele era um homem de um bom caráter, ele não fugiu com aquele tesouro, porque até aquele momento aquele tesouro não lhe pertencia. Aquele campo não era dele. Ele vai, vende todos os seus bens para adquirir aquele campo, aquela propriedade, para só então ele possuir esse tesouro. Essa questão de esconder tesouro naquela época era muito comum. Jesus ele sempre usava algo material para ser comparado com algo espiritual. Era, nesse caso aqui, as parábolas de Jesus, ele sempre fazia essa comparação. Então aqui Jesus conta essa história para os seus discípulos e diz: olha, esse homem estava no campo, encontrando um tesouro, se alegrou muito, foi, vendeu tudo que tinha para adquirir esse tesouro. Então nós vemos que era algo comum naquela época. As pessoas tinham as suas casas e costumava esconder tesouros. Vemos no seu caso lá de Acã, por exemplo, que quando ele acabou cobiçando uma capa babilônica e lá as peças da cunha de ouro, ele acabou escondendo dentro daquela da barraca ali, daquela tenda, ele escondeu no chão. Então era muito comum as pessoas naquela época esconder o tesouro para que o ladrão não roubasse e depois acabava até muitos morrendo e aquele tesouro não era encontrado. Então era algo comum. Jesus sempre fazia essas comparações com algo que as pessoas viessem a entender, né? Então nós vemos que aquele homem foi, vendeu tudo e comprou aquele tesouro. Comprou aquela propriedade para ser possuidor, dono daquele tesouro. Nós vemos que o nosso bem maior, o nosso maior tesouro que nós podemos ter é a salvação da nossa alma. Então nós vemos que a salvação é algo precioso. A salvação é comparada a esse tesouro ao qual Jesus coloca aqui. Ele diz: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido. E logo na sequência, ele lê, vemos no versículo
45, que fala também de uma pérola de grande valor, que diz assim: da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas, e assim a encontrou uma pérola valiosíssima. Foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Então, querido, a salvação é um tesouro precioso. Nós vemos aqui que nessa parte desse texto, desse versículo, fala que aquele homem, ele era um comerciante, ele era alguém que procurava pedras preciosas, e ele encontrou aquela pedra preciosa, valiosa. Ele não tinha naquele momento ali recursos suficientes para adquirir aquela pedra, aquele tesouro, aquela joia. O que foi que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquele bem. Nós vemos que Jesus, ele é uma pedra preciosa. É a pedra ao qual os homens rejeitaram, os edificadores, a principal pedra de esquina. Então Jesus é essa pedra preciosa, é Ele que vai nos conduzir à salvação. Nós vemos aqui que aquele homem vendeu e adquiriu. Isso não significa que nós temos que comprar a salvação. Querida, a salvação ela não é comprada com preço material. Jesus Cristo, ele já pagou um alto preço. Ele comprou, ele pagou com preço de sangue ali vertido na cruz do Calvário, pelo bom, pelo mal, pelo justo, pelo injusto. Então Jesus se entregou para que hoje nós tivéssemos esse direito dessa salvação. Mas nós vemos que, se pegarmos o contexto aqui, aquele homem, ele vendeu tudo para adquirir essa propriedade. Na mesma sequência, o outro vendeu tudo para adquirir essa pedra preciosa. Não estou falando aqui de recurso que a salvação deve ser comprada, mas sim que nós devemos muitas das vezes se despojar, devemos às vezes se apartar de tudo aquilo que está, vai nos impedir de nós alcançarmos a salvação. Aonde é que está o teu coração, ali está também o teu maior tesouro. Ou seja, você precisa se desprender das coisas que vai te afastar do reino de Deus, seja ela o pecado, seja ela as más companhias. Então você precisa se despojar de tudo isso para que você venha adquirir esse tesouro que é a vida eterna. Então nós vemos que esse é o bem maior que o ser humano pode ter, a salvação. Então a salvação, ela não é comprada, a salvação é um dom gratuito de Deus para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que almejam, para todos aqueles que desejam. Então, que você venha buscar a salvação, comprar a salvação, não com dinheiro, mas sim com esforço, com dedicação, correr ao encontro daquele que te salva, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que vai te conduzir para esse reino, um reino eterno, um reino de tesouros preciosos, onde as ruas serão de ouro. Então nós vemos que é um tesouro no céu. E nós precisamos ir ao encontro, cada vez mais buscar a nossa salvação, que é o tesouro mais precioso que o ser humano pode ter. Vemos que salvação é algo que Deus dá, é algo que Deus tem prometido para o seu povo, para todos aqueles que se achegam a Ele, né? E nós vemos aqui também, quando falamos de riquezas, isso não significa, querido, que nós também, que é pecado ter riqueza, tá? Não é pecado você ser rico, não é pecado você ter bens, não é pecado você ter acúmulos de riqueza, não é pecado, nada disso. Agora a questão é, aonde está o nosso coração? Se o nosso coração estiver voltado para a riqueza, se o nosso coração estiver voltado para as riquezas dessa terra, com certeza nós estamos mais distante do reino do Senhor, ou seja, do tesouro maior
que é a nossa salvação. Então você pode ter riqueza, você pode ter bens, você pode ser uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, que isso não tem problema nenhum. A questão é, aonde está o teu coração? Porque a Bíblia diz que aonde está o teu coração, ali também está o teu tesouro. Ou seja, aonde é que estão os meus pensamentos, aonde que está a minha mente? Se a minha mente estiver voltada somente para buscar recursos materiais, voltada para buscar recursos daqui da terra, com certeza o meu coração não está na salvação. Mas nós precisamos buscar a salvação. Nós precisamos acumular tesouros nos céus, que lá a ferrugem não come, lá a traça também não vai comer. Então, não é pecado que você tenha bens, não é pecado que você coma o melhor dessa terra, porque isso também é promessa de Deus, mas que você não venha se esquecer do alvo principal, que é a salvação. Ou seja, se você não consegue, se as riquezas te afastam de Deus, então é melhor que você não tenha. Se o teu coração estiver na riqueza e você perder a salvação da sua alma, que prazer e que aproveito vai ter isso? Então, a própria palavra de Deus diz que se o teu olho descanalizar, arranca, se o teu braço descanalizar, corta. Ou seja, o que é isso? O que é que significa isso? Aquilo que está nos impedindo de alcançar a vida eterna, seja a riqueza, seja um bem material, tudo que nos afasta do reino de Deus, isso é prejudicial para nós. Mas se você tiver o seu pensamento no céu, se você tiver o seu pensamento em buscar esse tesouro maior, que é a salvação, certamente Deus também vai te abençoar. Porque a palavra do Senhor, ela diz que riquezas, bênçãos materiais, também são Deus que permite. Em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 24, diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Então, querido, riqueza, bens material, tudo isso Deus tem para nós. Diz aqui Salomão, o homem mais sábio que existe, diz que tudo isso são concedidos por Deus. Ou seja, o Senhor ele pode conceder riqueza, o Senhor pode te dar bens materiais, você pode ter uma boa casa, um belo carro, um bom trabalho, ser uma pessoa bem sucedida financeiramente e profissionalmente, mas desde que isso não te atrapalhe que você venha ter a salvação da sua alma. Esse é o bem maior na face da terra, que Deus vai preparar você para que você venha e ao encontro dele. Um dia você vai prestar conta a Deus. Não adianta nada você ganhar o mundo inteiro, não adianta nada você ser uma pessoa bem-sucedida, você ter bens, riquezas e perder a salvação da sua alma. Então, um dia você vai prestar conta a Deus, ou seja, as suas riquezas, o seu dinheiro, tudo isso vai ficar, você não vai levar para o céu. Então você precisa se preparar para o dia em que o Senhor vai pedir conta da sua alma. Então, querido, que nessa noite você venha estar meditando. Você não é pecado você ter riqueza, não é pecado você ter bens materiais, não é pecado que você tenha nada de riquezas aqui na terra, mas que o seu bem maior é a salvação da sua alma. Que você não perca por nada a salvação da sua alma. E nós vemos também que aqueles que estão firmes no Senhor, aqueles que têm os seus pensamentos voltados para Deus, buscar a salvação, que estão caminhando, que se desapega das coisas materiais, os que desapegam das coisas que vai afastar ele do caminho do Senhor, ele acaba, o Senhor cuida, porque o Senhor diz que nós vamos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas ele vai acrescentar. Então, aqueles que confiam no Senhor, Deus ele cuida, Deus ele
vai prover o nosso mantimento, a nossa vestimenta, vai prover tudo para que não venha faltar nada na nossa vida, nem coisas pequenas, nem coisas grandes, porque nós estamos buscando, adorando ao Senhor, buscando o alvo, que é o nosso tesouro maior. Quando fala assim tesouro, sempre que tem um tesouro escondido, se tem um mapa. E qual é esse mapa do tesouro? Qual é esse mapa que vai fazer com que eu encontre esse tesouro? É a palavra de Deus. A palavra do Senhor é o mapa que vai nos conduzir ao tesouro eterno. Então, tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Toda orientação para encontrar esse reino, um reino eterno, um reino de salvação, um reino aonde nós vamos estar andando lado a lado com o Senhor, é a palavra de Deus. Então esse é o guia, esse é o mapa que vai te levar para o céu. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E aqui está todo o manual, aqui está toda a instrução que nós vamos estar caminhando para estar indo ao encontro do Senhor. Então o Senhor, ele é o Deus que providencia tudo, é um Deus que cuida de tudo, é um Deus que cuida do seu povo, para que nós não venhamos padecer, ter falta de coisa alguma. Mas primeiro, nós precisamos buscar o reino dos céus e a sua justiça, como está escrito no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Então, buscai assim, em primeiro lugar, o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, querido, que você venha buscar o reino de Deus, buscar esse tesouro eterno, e Deus vai estar conduzindo a sua vida. Não vai te faltar o pão, não vai te faltar mantimento, não vai te faltar alegria, porque, na verdade, essa é a nossa porção, né? É comer, se alegrar, desfrutar do fruto do nosso trabalho, desfrutar do fruto das nossas mãos, como foi falado aqui em Eclesiastes. E diz que tudo isso são concedidos por Deus. Então, que Deus, nessa noite, ele venha e encontre o seu coração. Então, você que está aflito nesses dias, sem apreensivo, preocupado, saiba que Deus cuida dos seus. Deus cuida do seu povo. Porque essa passagem que lemos nessa noite diz que o Senhor, assim como Ele cuida dos lírios do campo, das aves dos céus, assim também o Senhor cuida do seu povo. Então, querido, busque primeiro o reino de Deus. Deixa que Deus vai acrescentar o resto na sua vida. Deixa que Deus vai prosperar o teu caminho. Deixa que Deus vai estar abençoando a sua entrada, a sua saída, que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Mas, em primeiro lugar, você tem que buscar a Deus, o reino do Senhor. Buscar esse tesouro eterno, o reino de Deus. Essa é a maior riqueza que você pode ter. Então, nesse momento, eu quero orar com você. Você que está afastado do caminho do Senhor, você mesmo que está ouvindo essa palavra nesta noite, e que se Deus tocou no teu coração, que você venha encontrar esse tesouro eterno, essa salvação. Você quer aceitar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador nessa noite. Eu quero estar orando com você, e que você aí no seu local, na sua casa, onde quer que você esteja, que você esteja orando comigo. Entrega teu caminho nessa noite, confia nele e deixa que o Senhor vai te conduzir. O Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai cuidar de tudo para você. Então entrega a tua ansiedade ao Senhor, entrega o teu caminho, entrega teus problemas, deixa Deus tomar conta, entrega tudo ao Senhor, para que você nessa noite venha estar, para que Deus venha estar no controle total da sua vida. Então nessa noite eu quero orar com você. Deus, aqui estamos na tua presença nesse momento. Eu quero estar orando, ó Deus amado, por essa pessoa, por esse irmão, essa irmã, por esse jovem, por essa jovem, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso que está ouvindo essa palavra nessa noite. Senhor, que tu possa tocar no seu coração, onde eles venham se render aos teus pés, entregar a sua vida a ti, Senhor,
Pai amado, quantos que se encontram com seu fardo carregado, pesado, Senhor, apreensivo, até mesmo com medo, Deus, esses dias, ó Pai, que estamos passando, mas que o Senhor venha de encontro a eles, Deus. Que eles venham, Senhor Jesus querido, ser alcançados por essa palavra nesta noite, porque o Senhor, o propósito do Senhor é de salvação. O propósito do Senhor é de transformação, de libertação. E que o Senhor nessa noite venha invadir a sua mente, a sua alma, preencher com o seu amor, com a sua misericórdia, com o seu perdão, com a sua bondade. Que o Senhor nessa noite venha tomar conta de ti. Entrega tudo a Ele nessa noite, para que o Senhor venha habitar e fazer morada na tua vida. Entrega teu caminho nessa noite ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevalece e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome